depoimento. No segundo dia de depoimento, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, isenta o governo de Jair Bolsonaro de falhas na área. Informação de Brasília com Levi Guimarães. O clima voltou a ficar tenso entre governistas e oposição no segundo dia de depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na CPI da Covid no Senado. O general do Exército culpou o governo do Amazonas e a empresa White Martins pela falta de oxigênio em Manaus. Os trabalhos foram retomados com os questionamentos do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que insistiu sobre a crise de oxigênio em Manaus. Todos os envolvidos com a saúde pública já deveriam saber que iria faltar oxigênio em Manaus. No entanto, faltou oxigênio. Fica claro para mim que a preocupação com o acompanhamento do oxigênio ele não era um foco da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, porque não faltou oxigênio e ficou focado em outras coisas. A empresa White Martins, que é a grande fornecedora, associada também, somada à produção da Carbox, que é uma empresa menor, ela já vinha consumindo a sua reserva estratégica e não fez essa posição de uma forma clara. O ex-ministro da Saúde reconheceu que errou ao entrar em um shopping de Manaus sem máscara em abril. Pazuello argumenta que foi ao local de máscara, mas quando desceu do carro, a máscara ficou pisada e inutilizada e que, por isso, entrou sabendo que precisaria comprar o equipamento. Ainda sobre o colapso da saúde na capital amazonense, Pazuello disse que o governo pensou em intervir na saúde do estado, mas desistiu em decisão que não caberia a ele. Ela não era minha, ela foi levada ao Conselho de Ministros, o governador se apresentou ao Conselho de Ministros, se justificou e foi decidido nesse conselho, o termo não é Conselho de Ministros, na reunião de ministros, me desculpe, foi levada à reunião dos ministros com o presidente e o governador presente se explicou, apresentou suas observações e foi decidido pela não intervenção. Em nota, o governo do Amazonas disse que nunca recusou qualquer tipo de ajuda relacionada às ações de enfrentamento à Covid-19 e sempre pediu a colaboração federal para auxiliar no combate à pandemia. A Secretaria de Saúde do Estado diz ter informado Pazuello sobre a falta de oxigênio no dia 7 de janeiro. Na CPI, o ex-ministro alega ter sido avisado no dia 10. Outro ponto polêmico da oitiva foi o aplicativo Tratikov, que chegou a ser lançado em janeiro pelo governo e recomendava medicamentos como hidroxicloroquina e ivermectina, mesmo para bebês. Pazuello alega que o objetivo da plataforma era auxiliar médicos e facilitar o diagnóstico, sobretudo em Manaus. Mas, segundo ele, no dia 10 de janeiro, a ferramenta foi hackeada e lançada indevidamente. Naquele dia que foi apresentado e foi feita o roubo dessa plataforma, e foi feito um BO. Foi feito o quê? O roubo? Foi roubado. Foi roubado? Foi. E foi feito... Ele foi retirado, foi hackeado, puxado por um cidadão. Existe um boletim de ocorrência, uma investigação que chega nessa pessoa. Ele foi descoberto, ele pegou esse diagnóstico, alterou com dados lá dentro e colocou na rede pública. Em um momento tenso da oitiva, o senador Marcos Rogério exibiu vídeos do início da pandemia em que governadores defendiam a cloroquina. E advirto aos colegas senadores que não estou fazendo uma apresentação, estou trazendo fatos, documentos da CPI. Que bom. Não sou nada contra quem faz teatro, mas estou apresentando fatos, provas. E a data, caro senador, está nos vídeos. Eu vou publicar nas minhas redes depois, Vossa Excelência pode copiar e vou pedir ao presidente que seja juntado também aos autos da CPI. Ok? Como manda o devido processo. Vou voltar aqui um pouquinho, presidente, porque alguém perdeu um pedaço. Vamos lá, vamos começar aqui com... A cloroquina integra o tratamento que é feito aos pacientes hospitalizados. Citado por Marcos Rogério, o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, o infectologista Davi Wipp, disse que jamais defendeu a distribuição ou uso indiscriminado da cloroquina na rede pública.
Após a fala, Marcos Rogério foi interpelado pelo presidente da CPI da Covid. O senador Omar Aziz, do PSD, saiu em defesa da ciência e outros senadores partiram para o ataque. A ciência é uma coisa que ela evolui. E protocolos são assinados em grandes revistas de especialistas mensalmente, anualmente. Isso aí foi em março de 2020. Em março de 2020, se eu tivesse contraído Covid, eu tomaria também cloroquina. O vídeo que o senador Marcos Rogério apresentou data de abril de 2020, quando naquele tempo o mundo inteiro estava, inclusive, com o olhar voltado para a cloroquina. A ciência evolui. Lá atrás a gente dizia que a Terra era plana. Hoje só os incautos dizem que a Terra é plana. Só um minutinho, senadora. Eu tenho muito carinho e respeito pela senhora. Agora, o Flávio Dino, o Renan Filho, o governador do Amazonas, o governador do Pará, tem boca para se defender, não precisa da gente aqui para defendê-los. Em outro momento tenso, o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, declarou que o principal conselheiro do presidente Jair Bolsonaro é o pastor Silas Malafaia. O parlamentar protestava contra a tentativa da CPI de descobrir quem participava do suposto comitê paralelo ao Ministério da Saúde. Já em relação a vacinas, o ex-ministro Eduardo Pazuello voltou a negar atrasos na compra de imunizantes. Eu estou falando da Coronavac. A Coronavac foi fabricada no Brasil. A Coronavac, mesmo a fabricada no Brasil, precisaria estar com autorização de registro ou registro para ser incluída no SUS, para poder ser comprada. É diferente com a AstraZeneca. A outra foi uma encomenda tecnológica, é diferente. É diferente a encomenda tecnológica e só vai ser concluída e distribuída com registro. Nós não fizemos encomenda tecnológica com o Butantan pela simples razão de que o Butantan já dominava a tecnologia. Após o depoimento, o vice-presidente da comissão, senador Randolph Rodrigues, da Rede, disse acreditar que Pazuello pode ser enquadrado em até 4 ou 5 crimes no relatório final. Entre eles, homicídio culposo e doloso e crime contra a ordem sanitária. Para o relator Renan Calheiros, o ex-ministro negou fatos já comprovados. O depoimento foi o negacionismo do negacionismo. É uma coisa absolutamente nova, né? Como se fosse possível você falar pelo contrário e negar aquelas coisas que estão documentadas, testemunhadas, confessadas, postadas. O vice-líder do governo, senador Marcos Rogério, do DEM, se disse satisfeito com o depoimento. Ele conseguiu, nesses 2 dias, responder a todos os questionamentos. Um ponto ou outro ali um pouco mais polêmico, com informações que precisam ser checadas, mas no conjunto foi um bom depoimento, seguro, firme, sincero, de maneira que acho que a avaliação é muito positiva. O próximo depoimento da CPI da Covid é o da secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, na terça-feira. Na quarta, o colegiado faz uma sessão deliberativa para definir quem vai ser o interrogado na quinta-feira. Na lista de convocados para as próximas semanas estão os diretores da Fiocruz e do Butantan, representantes da vacina Sputnik V e da Secretaria de Saúde do Amazonas. De Brasília, Levi Guimarães.